Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus pra você. Eu sou o Vini. E eu sou a Rafa. E é um prazer pra gente ter você aqui mais uma vez, porque eu sei, Rafa, que eles estão de forma recorrente acompanhando nossos episódios. Com certeza. Eu sei que você tá consumindo e tá aprendendo o que está escrito na Bíblia, porque essa é a intenção do Café com Debate, Rafa. Com certeza. Não é verdade? É verdade, porque é sobre engajamento, Vini. Jamais. É sobre o que, Rafa? Relacionamento. O nosso interesse é que você aprenda o que está escrito para que você não seja enganado. E, Rafa, o nosso interesse que eles se relacionem é tão grande que aqui a gente está disponibilizando um espaço, e-mail, número de telefone para que você entre em contato com a gente, compartilhando o que, Rafa? Testemunho. Isso aí, opinião. Exatamente. Quem sabe sobre o que ele achou do episódio, não é verdade? Exatamente. Quem sabe você não pode estar aqui com a gente no próximo episódio, participando, porque pra gente é um prazer, de fato, poder ser ponte e abençoar a sua vida para que você não seja enganado, porque esse é o propósito da EBD, não é verdade, Rafa? É verdade. Então, Vini, fala pra gente qual que é o tema da nossa lição. Exatamente. Aqui, e sobre o tema da nossa lição, sobre a lição, tem um convidado incrível aí que a gente vai deixar para daqui a pouco. Pula essa parte por enquanto. Fica aqui com a gente para você descobrir quem é, porque é homem de Deus. Exato. Rafa, o tema da nossa lição de hoje é uma igreja que se arrisca. Olha só, Rafa. Exatamente. Mexe muito com a gente esse tema, não, Vini? Eu sei que você tá começando a receber daí. Exatamente. Então a gente vai pro textuário pra gente poder ganhar tempo. Com certeza. E podemos compartilhar o que tá escrito. O nosso textuário de hoje tá lá em Atos 7:55. E está escrito assim, acompanha comigo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Uau, versículo Rafa. muito profundo, poderoso, que vai de encontro com o tema da nossa lição. Então, uma igreja que se arrisca, aí vem Estevão nos ensinando a respeito sobre esse arriscar, mas também sobre olhar para a glória de Deus. Sensacional. E quem melhor do que Estevão para nos dar esse grande exemplo, com certeza, não é? um grande exemplo de um homem de Deus. Mas eu tenho certeza que o nosso convidado vai decorrer sobre ele daqui a pouco. Uau, porque conhecimento tem, não tem? O quê? Vamos aproveitar e falar um pouquinho mais? Exato. Porque vou falar no nosso convidado, homem de Deus. Sim, marido da Rafael, minha xará. Exatamente. Pai do Theo. Pai da Eloá e do pai Heitor. Do Heitor, com certeza. Presbítero da Casa do Senhor e ele é líder do diaconado da igreja. Sensacional. Nossa, então... você quer mais que isso? Eu vou ter que me retirar. A gente tá falando de quem? A gente tá falando dele, presbítero Jussi. Presbítero, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Você é uma bênção na nossa vida. Sim. A paz do Senhor, meus queridos, irmão. Estou muito feliz pela oportunidade. Foi me dada pelo irmão Vini, né? Missionário Amém. Vini, missionária Rafa. Então, eu sou agradecido pela oportunidade. Amém. Jussi, muito obrigado. Jussi, para a gente ganhar tempo, para que você fique mais à vontade, vamos já entrar na decorrência da nossa lição. E Rafa, eu acho incrível que a nossa lição, Jussi, quando ela vai começar falando sobre Estevão e vai falar também, a palavra vai nos trazer a respeito de um momento onde Estevão foi condenado, né? Lá em Atos 6, vai nos falar a respeito disso. Ele foi condenado. E foi condenado, Rafa e Jussi, por falar a verdade, Exato. Por falar palavras de sabedoria, por expor o que estava escrito e por ser obediente. E como, Rafa, isso já não acontece na nossa realidade hoje, não é mesmo? Com certeza, mas sabe o que eu acho mais lindo a respeito de Estevão? Que quando ele estava sendo acusado, quando ele estava sendo questionado a respeito da palavra, né, da fidelidade ao Senhor, a palavra vai nos dizer que o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Ou seja, ela vem nos ensinar que mesmo em meio a perseguições, o que nos traz paz é quem? É estar com Cristo, ser fiel a Ele. Então, Estevão é um grande exemplo para nós. Exato. E ele faz Jussi, aquela frase que vai dizer: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Não é? Eles deixaram pra gente, a gente segue esses exemplos. Só que, Jussi, tem algo que vai me impactar muito na história de Estevão e relacionado a essa pergunta que eu quero te fazer. Estevão, ele não teve medo e ele de fato se posicionou e morreu pela causa do evangelho. Então ele foi confrontado, ele foi abusado, ele foi desrespeitado. E a minha pergunta, eu quero começar com essa pergunta pra você. Como nós hoje a gente pode reagir sem ferir ou sem ceder a essas acusações, a esses desrespeitos que nós recebemos durante a nossa caminhada cristã? Nós, como cristão, isso já tem passado muito na vida cotidiana da gente, nós, como crente, quando a gente está mesmo ministrando a palavra, evangelizando, a gente tem passado muito por isso. E quando alguém acusa a nossa fé, a gente tem que ter muita sabedoria do Espírito Santo de Deus para contornar aquela situação e
E, tipo, a gente não pode perder a calma. Não pode perder a calma porque nós somos crentes e quando a gente tem os frutos do Espírito Santo, a gente sabe contornar essa situação de uma maneira com amor, com alegria, né? E a pessoa acaba entendendo a situação e a gente consegue levar o evangelho à frente, entendeu? Eu acho talvez, né, de encontro com a sua resposta, seria que Estevão, ele foi ousado, né? Ele teve ousadia para responder às acusações que ele teve, né? E aí vai de encontro com o que você falou, porque as pessoas acham muito que ser ousado é falar grosso, ser ousado é falar alto, né? Ser ousado é acusar, né, sem ter o respaldo bíblico, né? E a palavra do Senhor, até mesmo através da vida de Estevão, que estava perante o Sinédrio, sendo acusado, vai nos dizer que vai nos ensinar que ser ousado é ser firme e ser fiel àquilo que o Senhor deseja que seja falado. É ser fiel à palavra, né? Eu não preciso de ser grosso para te ensinar, até porque isso também vai de encontro com a pergunta que a gente quer te fazer também, Jussi, que tem pessoas que elas vão ser de um temperamento que vai te dizer e vai falar alto, vai ser mais firme, mas tem pessoas que não são assim. Nós somos diferentes perante Cristo, e não quer dizer que uma pessoa que não fale alto, não fale grosso, ela não seja ousada, porque, né, é diferente. Então, assim, eu queria que você também colaborasse conosco a respeito da pergunta que o Vini te fez. Como que a gente sabe que essa pessoa está sendo ousada, que ela está sendo dirigida pelo Espírito Santo do Senhor a nos confrontar com a verdade, quando a gente percebe que não, aquilo ali é só o temperamento, o jeito dela estar falando mais alto? Como identificar isso segundo o exemplo de Estevão, segundo a palavra do Senhor, né? A gente sabe que primeiro que a gente, como cristão, a gente sente de Deus quando a pessoa está sendo usada por Deus. Sim. A gente sente, porque a gente tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida e a gente sabe quando a pessoa está sendo usada por Deus, né? Como Estevão mesmo, a gente vê a história de Estevão, né, no começo dos Atos dos Apóstolos. Ali o médico, o Dr. Lucas, relata muito certo, com muita autoridade, né? E nos explica quando foi separado esses obreiros, esses sete obreiros, para o ministério da palavra de Deus, para o ministério para diaconato, né? E a gente vê que eles não ficou somente em casa, ele assim para servir, ele saiu para fora também, né? E ele foi, então foi o que aconteceu. Na hora mesmo que Estevão estava sendo ali apedrejado, a gente viu ele mesmo rogando a Deus para que perdoe aqueles pecados, entendeu? E a gente percebe que a gente percebe quando a pessoa está sendo usada por Deus. E no caso de Estevão, né? No caso de Estevão, era tanta sabedoria de Estevão. No Atos 6, capítulo 6, versículo 10, fala que ele falava com tanta autoridade que mentia, que disse que ele estava mentindo algumas coisas e por isso aconteceu que martirizou ele, entendeu? E a gente percebe que Estevão estava tão cheio do Espírito Santo de Deus que o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Exato. Entendeu? E a gente percebe quando o irmão está cheio do Espírito Santo de Deus, como está sendo usado. A igreja percebe. O Espírito Santo testifica, né? É notório quando a gente percebe que é algo da carne, né, Jussi? Quando que é algo do Espírito, né? Reflete o caráter de Cristo. Exato. Quando alguém está pregando lá, a gente vê o caráter de Cristo tanto no altar, no púlpito, quanto na vida diária, né? Exato. Então, é o que faz a diferença. Eu acredito muito, complementando o que o Jussi falou, na verdade, praticamente é o que ele disse, que quando nós testificamos isso, carrega os frutos do Espírito, né, Rafa? Sim. Até a própria ousadia que provém do Espírito, que foi a ousadia que Estevão teve nesse momento, de confrontar sem desrespeitar, mas se posicionar de fato com o que o Senhor diz, com o que ele acredita, com a fé que ele testifica. Então, se você carrega esses frutos do Espírito, o Espírito testifica. Se eu não me engano, é Paulo que vai dizer, né, que entende as coisas do Espírito quem é do Espírito. Sim. Então, eu acredito que, junto com o que a Rafa trouxe enquanto questão, é justamente o que você disse, Jussi. Os frutos do Espírito vão testificar a ousadia também que provém desse mesmo Espírito. A palavra vai nos dizer que esse fruto do Espírito, quando o Senhor, né, ele produz ele em nós, que nós temos vida com Deus, né, que reflete o caráter de Cristo, a palavra nos ensina que a gente não deve amar só em palavras, mas em
atitude. Então, a pessoa que corrige no espírito e sendo fiel à palavra, ela está amando em atitude. Sim, porque só corrige na palavra quem ama. Exato. Né? Porque Deus é nosso Pai, Ele nos corrige por amor. E Estevão é o retrato disso para nós, não é verdade? Exato. E você nos trouxe muito bem para recordar, né, Rafa, que se os frutos do Espírito estão ativos, a gente não pode esquecer que dentro deles existe temperança. Não tem como alguém cheio do Espírito ser mal educado, ser arrogante, soar com arrogância. Acho que toda vez que isso acontece, na verdade, foge do fruto do Espírito e vai mais sobre o seu temperamento. E Estevão, ele tinha isso tão alicerçado sobre a vida dele, que ele entendia que posicionar-se é necessário, mas posicionar-se no Espírito. Exatamente. Ele não abriu mão. Ele não abre mão de defender aquilo que ele acreditava e de falar, apontar para Cristo. Eu acho que é o principal objetivo de todo cristão cheio do Espírito Santo é confrontar com amor, sempre apontando para Cristo também com um olhar de misericórdia, porque o Senhor nos aponta, corrige o erro, mas Ele sempre nos dá uma opção antes, né, de se arrepender e de se voltar para Ele. Isso aí. Jússi, a gente também vai ver no decorrer da história, na própria revista, que Estevão, ele viu Jesus à direita do Pai, né? Ele teve esse deslumbre. Que privilégio, né? De ver Jesus à direita do Pai. E isso acabou alimentando e mantendo com que a fé dele ficasse viva, de fato, né? E o que eu quero te perguntar é, no dia a dia, hoje, na nossa realidade enquanto cristão, o que a gente tem hoje por realidade, como a gente mantém essa visão e fé cristã viva? Como a gente mantém essa visão de Cristo viva? Pra gente, de fato, enxergá-lo nessas situações. Nós como cristão, para a gente manter isso vivo, a gente tem que todo dia orar, buscar a Deus, jejuar, principalmente jejuar, porque quanto mais oração, mais poder, menos oração, menos poder. Então a gente tem que o cristão tem que buscar todos os dias a ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser batizado, porque o fruto do Espírito Santo de Deus é atribuído a esses caráteres, né? Você diz manter um momento de comunhão com o Senhor, né? A gente precisa todos os dias manter esse momento de comunhão com Deus. Assim, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala sobre os frutos do Espírito, entendeu? E nós precisamos ter os frutos do Espírito, né? A gente precisa buscar ter amor ao próximo, ter testemunho no trabalho. A gente precisa, todos os dias, a gente tem que manter o nosso palavreado mesmo, né? Assim como a gente alimenta o corpo, né? A gente também precisa de alimentar o nosso espírito e praticar, né? Todos os dias, porque se não pratica, vai indo, a gente acaba esfriando, entendeu? Então a gente tem que praticar não só na igreja, mas em casa também. A gente tem que tem que estar sempre preparado para o dia a dia, né? E mostrar exemplo, né? De como que a gente até mesmo para, se a gente vier a ser confrontado, né, como Estevão foi, a gente ter, né, a autoridade, a ousadia para também responder segundo aquilo que a gente também vive, que é Cristo, né? Então é necessário viver Cristo, não é? Exato. Não então o que vai manter essa visão de Cristo ativa em nós é essa comunhão, né? É esse buscar ao Senhor todos os dias e conhecê-lo cada vez mais, na verdade. Exatamente. E falando, né, em viver desta maneira, em desenvolver o fruto do Espírito, de ter as características do caráter de Cristo em nós, fala pro Jússi Vini, que tem um irmão ou uma irmã da nossa igreja que tem uma pergunta especial para ele. Exatamente. Jússi, alguém aí nos parou na igreja e deixa uma pergunta para você. Faz parte do nosso quadro, você pergunta e a gente responde. Queria perguntar se você topa responder essa pergunta. Sim. Topa? Vamos lá. Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui com a Ingrid, que ela tem uma pergunta para vocês. Oi pessoal do Café com Debate, é um prazer estar aqui com vocês. A minha pergunta é: como a esperança da vida eterna muda tudo e nos faz arriscar tudo por Cristo? Eu quero saber se vale a pena. Responde aí para nós, viu? É interessante essa pergunta, Jússi, porque a palavra vai dizer que quando Estevão estava sendo apedrejado,
né? Ele pediu para que não fosse imputado pecado naqueles que o estavam apedrejando, né? E, na verdade, quando a gente estuda Estevão, e a própria lição vai nos relembrar disso, nos lembra muito Cristo, né? Jesus Cristo, que ele passou por situações muito parecidas com o que Jesus passou. E como que isso, assim, muda a nossa visão de reino de Deus, né? Porque Estevão estava ali, mas eles não estavam enxergando aqueles homens como aqueles que o acusassem. Eles estavam enxergando ele como possíveis futuros moradores da glória, assim como ele estava enxergando o trono de Deus. Então, assim, muda tudo. Então, fique à vontade para responder para nós essa pergunta. A nossa esperança está nele. Quando eu leio o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos e vejo e me deparo com esse texto, isso me enche o coração de alegria. Sim. E de ver um homem de Deus que conseguiu ver Jesus à direita de Deus. Eu me alegro muito nisso e Jesus mesmo disse que ia preparar a morada e a gente está servindo a Deus nessa fé, nessa esperança. E vale muito a pena, sim. Vale muito a pena porque nós somos cristãos e nós servimos a Deus de todo o coração e a gente vê as profecias se acontecendo nos dias de hoje. E isso me alegra muito. Tem muita gente se entristece ver o que está acontecendo, os rumores, essas coisas de guerra, essas coisas. E isso me alegra muito porque eu sei que Jesus está perto para buscar a igreja. Amém. Entendeu? Então vale a pena sim. Verdade. Continue firme. Amém. Porque Deus tem o melhor para nós. É verdade. É verdade. A gente passa assim o olho quando a gente está lendo o texto bíblico, por isso a importância de meditar, né? Uau! Estevão viu Jesus lá no trono. Gente, isso é um privilégio. Exatamente. Não tem preço. Júcio, você passou e falou pra gente de um fator muito importante, que é o que a gente aguarda por herança, que é a eternidade, né? Sim. Promessa que nos foi dada. O que eu quero perguntar pra você agora, antes da gente encerrar, é como essa visão de salvação, de eternidade, pode incentivar a nossa vida cristã? Como isso incentiva? Como isso me incentiva? Pensar na salvação me gera o quê? Pensar na salvação, paz, alegria. Eu fico muito feliz quando chego no domingo à noite para ir para a igreja servir mais um dia. Sim. Porque a gente não sabe se amanhã Jesus vai vir, porque Jesus disse que ninguém sabe nem a hora, nem o dia, né, da vinda, né? Então a gente tem que estar sempre pronto e com muita alegria no coração para servir mais e mais o Senhor Jesus. Exato, porque quando ele fala, aí vem a memória, né? A gente está aqui com a presença do Senhor, mas saber que nós vamos ter a companhia dele numa eternidade faz valer tudo a pena. Exato. Existe um grande avivalista cristão, que eu não me lembro agora, e ele vai dizer, ele deixou algo que marcou muito a minha vida no dia que eu li. Ele vai dizer assim, Rafa e Jussi: não há nada que você tenha perdido neste tempo e neste plano que o céu não tenha poder para recompensá-lo na eternidade. Ou seja, não existe nada que você tenha sofrido, perdido, chorado, labutado nesse plano que o céu já não tenha recompensa para, de fato, não é barganha. Isso não é uma ideia de barganha. É, de fato, há uma recompensa para aqueles que esperam e se guardam em Deus. Que é exatamente o que você está falando, né, Jussi? Se a recordação do céu não me traz paz, mas me traz perturbação, eu estou, de fato, preparado para morar em um lugar que me perturba só de lembrar de lá? Sim, Se olhar para essa realidade, olhar para ele e falar, nossa, mas olha todos esses acontecimentos que vêm do que está escrito. Se isso te gera um conflito interno ao ponto de pensar, nossa, estou desesperado, você precisa conhecer mais o Deus que você serve. É verdade. Porque é sobre relacionamento com ele, né? Exatamente. Vida com ele. Então, E é o Espírito que traz essa paz para o homem. Se não for do Espírito, de quem vai vir essa paz? O homem não tem poder. Convicção, né? Deus. Essa Exato. Convicção de saber que aqui é passageiro. Exatamente. Já a gente está com ele para sempre. Exato, né? Exato. Jussi, o papo tá ótimo. Sim. A gente tem que encerrar, infelizmente. Mas eu tenho certeza que você vai voltar. Você acrescentou muito à nossa vida. Quero reforçar com a Rafa e através do Café com Debate que você tem sido uma bênção para nossa vida, para nossa igreja. Que o Senhor continue te usando até o dia de fato que ele vir buscar a igreja dele, porque a gente aguarda esse dia, Exatamente. né? E se não nos vemos mais, nos veremos na eternidade. Mas nós veremos, ele vai voltar, não vai? Com certeza! Acho que Se sim. Jesus não voltar antes, você volta também. Amém. Aqui, Jussi, acabamos o debate, a gente vai pro quê? Pro nosso café. Enquanto eu sirvo você, Jussi, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma palavra de esperança para quem nos assistiu até aqui. Fica à vontade. Não desista, porque o Senhor Jesus tem mais na nossa vida. Mais na nossa vida mesmo, né? Tentamos pegar o exemplo de Estevão, né? Que não se importou de ser martirizado
para servir ao Senhor Jesus. Então a gente precisa buscar mais ao Senhor Jesus e amar mais ao próximo, né? E servir com mais intensidade, com mais amor no coração da igreja, porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Jússi, segura o seu café aqui rapidinho. Eu acabei de servir um café que vem de onde, Rafa? Vem do Café Girê. Porque quando a nossa EBD termina, a gente vai para onde? Pro Café Girê. E todo o investimento que você deposita no Café Girê fica pro bolso da igreja? Vai para missões, não é verdade? Porque a igreja investe em missões, não é só aqui. Exato. Há almas que precisam de receber Jesus assim como nós recebemos, Exatamente. não é verdade? Se os seus pés não podem ir, suas mãos podem contribuir. Amém. Invista no Café Girê e você vai estar investindo num campo missionário que tem ajudado e, de fato, ampliado o reino de Deus. É verdade? Amém. Tintim de Crente. Jússi, muito obrigado por ter vindo. Tintim de Crente, até o próximo episódio, pessoal. Fiquem com Deus. E não se esqueça. Calma aí. Calma, não se esqueça. Você pode enviar o seu vídeo. Isso. Você pode enviar a sua dúvida para o nosso e-mail. Qual que é o nosso e-mail? cafécomdebate, cibas@gmail.com. Muito obrigado pela sua companhia e agora sim. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Amém.